Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Nesta segunda-feira, engalanada aqui pela presença de tantas estrelas aqui no nosso Pampa Debates, a começar pelo governador Germano Rigotto. Tudo bem, governador? Tudo bem, eu estive aqui a semana passada com o Armando conduzindo, porque eu acompanhei de longe o teu sucesso em Brasília, né? Quer dizer, do lado do nosso ministro. Do lado do ministro. Do lado de Hernani Polo, supostamente, né? Mas acompanhei o sucesso do lançamento da Expo Direto, que eu acho que o Ney fez outro golaço, lançar a Expo Direto em Brasília, e com a tua presença, com a tua embaixada, né? A obra do embaixador. E o trabalho do ministro na FUNASA, né? Que é um trabalho que merece todos os elogios, o trabalho que está fazendo o ministro Ronaldo Nogueira na FUNASA. Então, eu acompanhei de longe, viu? Mas acompanhei. Vamos falar nisso, ministro. Que espetáculo lá, o lançamento na FUNASA. Nos colocou na primeira fila, eu, o Gilson e o Neymani, que na primeira fila lá no encontro com o presidente da República. Aliás, conversei com o presidente. Aí ele queria lembrar do Streck, que tinha participado dos programas que nós fizemos aqui, né, e mandou as condolências para a Irene. Foi espetacular. E o lançamento para o setor foi espetacular, viu? Eu acho que lembrar dessas pessoas que estão no campo, hoje falamos sobre isso, né, Hernani? Que estão lá distantes e tal, e ter uma possibilidade de melhoria de vida, né, que é o que está propondo o FUNASA, é espetacular. Paulo Sérgio, sempre é um privilégio participar da programação, em especial por essa mesa de pessoas que acompanham, compõem a mesa. O Programa de Saneamento Brasil Rural vai beneficiar 39 milhões de pessoas. Foi um programa inédito para essa área, porque não havia ainda um programa eu acho que ninguém nunca na FUNASA pensou, e nem no Ministério da Saúde, pensou em fazer isso, o pessoal que está lá no meio rural. O governador Germano Rigotto sabe da importância dos investimentos, principalmente na área do saneamento, porque a cada R$1 investido no saneamento, você evita depois a despesa de R$4 no tratamento da doença, que é doloroso e é caro. O presidente não quis falar por quê, hein? O presidente ele tem evitado falar nos eventos que ocorrem no Palácio do Planalto. A presença dele já é um prestígio extraordinário. Sim. Mas o Onyx falou bem, o ministro Mandetta falou muito bem também. Além de quem abriu, o anfitrião no Palácio do Planalto foi o Ronaldo Nogueira. O evento, o lançamento, tinha lá a presença de outros ministros. Sim, estava lá a ministra Tereza Cristina, está lá a amiga do Lênin Tech, da Analisal. Ministro Wagner Rosário, o ministro da CGU, ministro Damares, ministro Osmar Ter, vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Sim, vocês compõem uma mesa junto com os Osmar Ter. Infelizmente, né, ministro, que hoje já não tem a resistência que havia ao processo de parceria público-privada e de até puxar a iniciativa privada para fazer investimento no saneamento, né? É o exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que já começou agora com o primeiro grande projeto, e não tem solução fora de ter a iniciativa privada investindo pesadamente na área de saneamento. Em tudo. E hoje, mas hoje, felizmente, parece que não tem mais aquela resistência que havia pesada a esse tipo de investimento nessa área. O Lênin foi citado hoje na posse do Estilac Xavier? É que, na verdade, nós estivemos, o deputado Hernani Polo estava lá, uma posse muito concorrida, tá? Do Estilac Xavier, sucedendo o Petrovski, o Iradir Petrovski, que deixa a presidência do Tribunal de Contas, e no seu pronunciamento ele citou uma frase, deixa eu tentar lembrar, a democracia primeiro é o direito. Primeira vítima é o direito, depois a política. A política. Sim, e depois a democracia. Mas foi algo assim, uma frase do Lênin que foi citado com destaque no pronunciamento, um belo pronunciamento. É a democracia que depende da política, que depende do direito. Enfraquece o direito, você perde os outros dois. E não é o direito que depende da política, ao contrário de gente
né, que quer, por exemplo, o Walter, que substitui o direito pela moral, entende? E pela política. Então, o direito, por exemplo, o Walter, quando ele discute um assunto, ele bota o que ele pensa sobre o direito. E eu faço assim, o que o direito pensa primeiro, ou seja, há uma estrutura e eu me submeto ao direito. Eu não estou acima do direito. Pô, e o Walter então, é um homem do direito, hein? Pois é, mas é advogado. que o Walter, se fosse médico, faria passeata contra os antibióticos. Nesse sentido. Primeiro Porque... que eu não me sinto habilitado a discutir com o nosso professor, doutor Heleno Streck. Não, mas é pelas posições, a gente sabe Me disso. faltam luzes, então certamente eu não vou discutir no campo do professor, que ele é muito mais... Não quero apanhar aqui publicamente, né? Mas não vou deixar também transitar em julgado. Tem apenas uma questão. Eu também sou um homem das luzes. Eu não sou um homem de tempos medievais. Eu jamais tocaria fogo em livros. O professor... Porque o Lênio toca? Não, mas ele está dizendo que eu toco, então eu jamais tocaria. Não. Estou dizendo que há duas visões sobre o direito. Na democracia, o direito vale mais que a política. O direito vale mais que a política e a moral. Luta pelo direito. No dia que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Genial. Essa está no meu discurso de formatura, é do Eduardo Couture. Isso. E que é um teórico absolutamente rejeitado hoje, porque ele é do instrumentalismo processual, em que o juiz tem todo o poder e o direito nada. É uma coisa muito velha, desculpe dizer, mas até hoje eu lamento que no meu panfleto de formatura tenho utilizado uma frase tão infeliz. Porque entre o direito e a justiça, eu preferir a justiça, a minha pergunta é: justiça de quem? A sua ou a minha? O telespectador, eu aposto, nós temos disagreements, nós temos desacordos morais. Nós todos aqui temos desacordos. Para cada um a justiça é diferente. O direito veio exatamente para fazer um ajuste das nossas desavenças. Professor. E depois as nossas desavenças têm que ficar submetidas. Se nós substituirmos o direito por nossas desavenças, não teremos mais direito. Por isso que o Couture, que é um uruguaio, embora esse nome, foi infeliz na sua tese. O senhor, mercê do seu brilhantismo, é o autor da ADIM, que determinou a soltura do presidente Lula e de todos os criminosos do colarinho branco que estavam presos. Se isso para o senhor é direito? É direito, se isso sem para o senhor dúvida. é justiça? Sim. Para mim, me desculpe, o meu ideal é um pouco diferente. Por isso, o direito diz, está muito claro, quem é o homem. Eu vou chamar o Honório Lemes. Leão do Caverá. Queremos leis que governem os homens e não homens que governem as leis. Muito simples. Sempre entre nós vai haver discordância. Qual é a metáfora do direito? A moral, a política e a economia se juntam e constroem um castelo. No castelo, dentro, coloca o quarto do pânico. O quarto do pânico são as cláusulas pétreas, porque nós desconfiamos de nós mesmos. O que acontece? Quando vêm os invasores para predar o direito, por exemplo, política, moral e economia, a gente se protege no castelo. E quando querem destruir a Constituição, a gente se esconde no quarto do pânico. Às vezes, nós discordamos, mas o direito é para que nós nos submetamos a ele mesmo que discordemos. Eu fico olhando para o Hernani, mas para aí que o Hernani... Meu ideal de justiça... O Hernani, eu fico olhando para o Hernani. Hernani, tu imagina, tu vai ser presidente da Assembleia. O meu ideal de justiça não é nunca proteger a impunidade, me desculpe. Tá bom, Hernani... Esse é um debate, Paulo Sérgio. Eu fiz uma provocação. Muito interessante, né? Porque muitas vezes a próprio posicionamento Se fosse dois deputados e tu presidente da Assembleia, o que tu faria agora? Na verdade, o presidente é um magistrado e tem que mediar, até porque é uma casa plural. Sim. Né? São 5 deputados. Vai ser presidente da Assembleia, então. Imagina se cada um desse o seu senso de justiça no parlamento ou na Assembleia. Ou cada um impusesse a sua verdade, porque isso. A verdade de um mas por isso, não é a verdade do outro. Por isso tem o direito que é a verdade de todos. E o nosso direito governador... é uma abstração, o senhor sabe disso, professor? Deixa o Hernani agora. O governador Germano Rigoto passou pela casa, pela Assembleia, né, e teve um trabalho, uma atuação extremamente relevante lá, presidindo comissões, fazendo parte da mesa diretora. E liderando uma bancada de 27 deputados. Olha só. Quer ver como é diferente o sistema? Hoje são 17 bancadas. 17 bancadas. Tinha poucos partidos. O vereador Walter e o deputado Ronaldo Nogueira, quer dizer,
o Hernani vai assumir uma Assembleia Legislativa com 55 deputados e quantas bancadas? 17 bancadas. 17. Observa Uau. que eu consegui ser líder de uma bancada com 27 deputados. Pode ser 28, hein? Quer dizer, de um partido. 18, perdão. Não era 27 deputados de Foi uma... naquele ano que o MDB praticamente fez governadores. fez do Brasil. 50 governadores. Foi no plano cruzado. 50% da Assembleia. 50% da Assembleia. Foi no plano cruzado. Agora, o governador elegeu. isto é impossível com qualquer... Quer dizer, no Congresso Nacional, nós temos dentro do Senado 18 líderes. Na Câmara, nós temos 27 líderes. Quer dizer, então o nosso sistema partidário ele teve um processo com essa pluralidade de partidos de deterioração, que realmente tem que haver uma reversão. Por isso, o meu deputado, ministro, eterno presidente da FUNASA, que eu tenho saudade do tempo do gás. O senhor não tem saudade do tempo do gás? Eu não tenho lembranças. Esse tempo eu não exerci a militância, até em razão da minha própria idade. Mas não sei. Mas o... Sabe por que eu tenho saudade do tempo do gás? Eu tinha 27 anos na época, era uma beleza. Era... Saudade da idade. A idade que tu tinha. Não, saudade do tempo do gás. Vou deixar claro isso. Mas nem Freud explica 27 ideologias diferentes como a composição hoje do Congresso. Mas não são 27 já foi ideologias. A 32, né? Mas não são ideologias. Não são ideologias. Os partidos políticos se transformaram em confederação de líderes com interesses distintos. Confederação de oportunidades. É o oportunismo que leva os partidos. Mas isso faz parte do próprio processo democrático, que se confunde a pluralidade de ideias com pluralidade de partidos políticos. Mas nada melhor do que a democracia para aperfeiçoar o próprio sistema. Eu acredito que as eleições de 2020 já vai dar uma sinalização importante aí no que diz respeito aos partidos políticos. Aqueles partidos que não têm coerência, não tem probidade, não tem eficiência nos seus quadros, a sociedade vai começar por si só a deixar no caminho. E 2022 eu acredito que deverá ficar aí no máximo 9, 11 partidos políticos. O senhor acredita nisso? Acredito. Com esse fundo partidário que está aí? Fundo partidário, a própria sociedade vai... tem dias contados. É que tem um aspecto importante na questão eleitoral, que para a próxima eleição agora do ano que vem, o Supremo do Lênio, que não é o nosso, podia ter estabelecido a cláusula de barreiras. Mas na verdade, foi um grande erro. Com o fim das coligações nas proporcionais, de certa forma isso vai dar uma limitada, porque aqueles partidos que não tiverem o mínimo necessário de votos, claro que não para colocar uma cadeira na Câmara Municipal, preciso fazer o coeficiente, como até então era, mas vai diminuir o número de partidos, aqueles partidos pequenos que muitas vezes colocavam um candidato ou dois dentro de uma coligação e às vezes elegiam os seus candidatos, agora com a nova regra vai dificultar muito. Por então, isso que essa eleição ela vai ter muito candidato a prefeito, viu? Tu pega Porto Alegre, com certeza, está aqui o Walter, que é se encaminha para ser candidato a prefeito. Quer dizer, esta eleição em Porto Alegre, ela vai ter, que o seu partido tenha um respaldo na... Com certeza, o maior número de candidatos a prefeito. Por quê? Porque não tem coligação na proporcional. Então, para escolher, para fazer vereadores na Câmara, na Câmara Municipal, tu vai ter que ter candidato a prefeito. Então, a possibilidade de coligação nas proporcionais fazia com que o acordo levasse a muito menos candidaturas a prefeito. Agora não. Essa eleição ela vai ser bem diferente das outras, porque nós vamos ter uma pulverização de candidaturas a restrição a prefeito na coligação proporcional, de certa forma, já é uma cláusula de barreira a partidos ou legendas que não tem muitos quadros. Mas eu vivi outras experiências eleitorais, inclusive a eleição de 2000, quando eu fui mais jovem candidato a prefeito aqui, e tinha muitas candidaturas também. Naquela época concorreu o Tarso, concorreu o Busato pelo MDB, concorreu a Ieda Cruz, concorreu o Colares, concorreu o Germano Bonô, concorreu o candidato pelo PV, concorreu o candidato, eu fui candidato à época pelo PPS, concorreu o candidato PSTU. Foste do PPS? Eu fui o primeiro que... tempo da... Na verdade, quando eu comecei a minha atividade política,
Eu comecei no PPS. Tu embarcou naquela aventura do Odoni? Não, eu fui antes deles. Quando eles foram para o PPS... Do Antônio Brito? Quando eles foram para o PPS, eu fiz o caminho inverso. Eu saí de lá e vim para o MDB. Ele é tempo do Roberto... Freire. Eu sou muito amigo do Roberto Freire. Tempo que era comunista, então? Não. Ele tinha trocado de nome. Logo em seguida, o Roberto Freire faz um congresso... Que era o PCB, né? Abandona o PPS era o PCB. Abandona o ideário comunista, constrói um novo partido e lança o Ciro Gomes de presidente, que depois um grande arrependimento que eu tenho na minha vida pública, né? Porque pude conhecer a miúde, o Ciro, e conhecer uma pessoa extremamente arrogante, infelizmente, lamento dizer isso, mal educado e prepotente, né? No trato pessoal. E aqui eu estou com gentlemen aqui, então eu posso dizer, a gente conhece e convive com as pessoas, né? O Ciro, as experiências que eu tive com ele foram muito ruins, mas naquele período, o Ciro concorreu, acho que foi em 98 à presidência da República, foi até muito bem pelo PPS, e em 2000 o PPS e os outros partidos lançaram esse propósito de terem candidaturas próprias. Eu acabei sendo mais jovem candidato. A Anne Ortiz aqui. A Anne veio muito depois. Sim, mas restou a Anne Ortiz. A Anne hoje é deputada. Hoje é candidata, pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Aí logo em seguida da minha candidatura, veio o Bernardo de Souza para o partido. E o Bernardo depois teve uma doença degenerativa, infelizmente acabou falecendo, e 6 meses depois... A mesma do general Vilas Boas. E 6 meses depois da vinda do Bernardo, aquela cisão no MDB que determinou que o grupo do ex-governador Antônio Brito, o Busato, o Berfran, Paulo Odoni, uma turma toda fosse para o PPS. Aí eu fiquei sem espaço nenhum lá. E tomaram o partido de assalto, literalmente, né? E aí eu digo, olha, eu vou procurar um outro caminho. E acabei fazendo, então, essa vinda para o MDB e tenho esses 3 mandatos de vereador no MDB. Então, a minha eleição... Interessante, sempre achei que você não fosse para o PDT, companheiro do seu pai. Eu tinha e tenho algumas... Eu tenho uma afinidade muito grande com o pensamento do Alberto Pasqualini. Se a gente pegar os discursos do Alberto Pasqualini... O ideário, né? O ideário do Alberto Pasqualini, da década... Eu tenho um discurso do Alberto Pasqualini em 1947, em Caxias do Sul, terra do nosso governador, fantástico, onde ele fala da importância do empresário e da importância de um capitalismo que a igreja pratica hoje, né? A igreja católica, os evangélicos, a minha vertente religiosa também, de um capitalismo solidário, de um humanismo. O Pasqualini falava muito nisso, mas não demonizava o empresário. Depois, na década de 60, nós temos essa preponderância desse pensamento marxista, que em grande parte assabarca o próprio PDT. E o PDT começa a ter um pensamento muito mais próximo da esquerda marxista, diga-se PT e outras vertentes aí, do que o pensamento trabalhista histórico. Se a gente olhar lá na década de 30, o Getúlio Vargas, e aquela primeira expressão do trabalhismo aqui, o Getúlio, quando constrói a CLT no Brasil, ele constrói como resposta ao crescimento do ideário comunista. Não teve ninguém mais populista no Brasil que Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vem da oligarquia campesina aí e acabou botando um pé no trabalhismo. Ele criou 2 partidos. Por interesse, claro. Ele criou o PTB e o PSD. Pelo PTB. Ele botou um pé no... Mas absolutamente populista. Concorda comigo ou não? A dicotomia... Só um pouquinho, deixa eu ouvir o... Não vai concordar nesse aspecto. Eu não posso concordar nesse aspecto no que diz a... Porque o Getúlio Vargas, ele inspirou-se muito nos pensamentos de Júlio de Castilhos, né? E estabeleceu o trabalhismo no Brasil para fazer um movimento oponente ao movimento marxista que era liderado na época pelo PCB. E a partir daí as grandes políticas desenvolvimentistas do país naquela época trouxe resultados... Mas o senhor acha que ele foi um trabalhista nato? Ele foi criar um partido justamente por ideologia, não? Mas eu acho que não dá para... foi ideologia do Getúlio? Não, mas eu acho que não dá para você confundir trabalhismo com socialismo. Mas não confundo, eu não estou misturando. Eu estou dizendo que ele botou um pé no trabalhismo por interesse, não foi por outra coisa. Mas os últimos trabalhistas confundiram, infelizmente. Aliás, o Júlio de Castilhos, que era inimigo desse que tu trouxe a memória aqui, né? O Leão do Caverá. Sim, claro. Honório Lemos. Lutou contra o Júlio. Fala, doutor Lênin. Não, evidente, o movimento sindical, operário no Brasil, ele começa com anarco-sindicalismo, depois se transforma no Partido Comunista em 1922,
Como aconteceu na França. Sim, e o Getúlio Vargas tem um projeto e constrói 2 partidos, né? O PTB vem a ser uma espécie de bacheiro. Claro. É um intermediário entre as lutas operárias comunistas e o medo. Então você faz uma intermediação. Então o Getúlio, nesse sentido, segura todo o movimento marxista. E reprime. E reprime, evidentemente. E constrói política. Um partido para urbanos e um partido para rurais. E bane. Claro, o PCB foi banido, depois o próprio Supremo Tribunal proibiu em 47 a existência do Partido Comunista, foi cassado o mandato, perderam o mandato o escritor Jorge Amado, e Edo Fiuza, enfim, que tinha sido candidato a presidente. Coisa que o Getúlio não teve nada a ver com isso. Não, eu estou dizendo na sequência, né? Se o Getúlio foi... Em 47 ele estava banido, inclusive. Se o Getúlio foi populista, já vem da onde? Se o Getúlio foi porque populista, ele volta em 50, né? Nós tivemos no período do Getúlio, 49. Nós temos 2 períodos do Getúlio, de 30 a 34, quando ele governou como um presidente que respeitava a democracia, mas a intentona comunista, que até hoje... Ele não foi eleito. Que até hoje... Ele na primeira não foi eleito. Até hoje os historiadores... Muitos historiadores dizem que a intentona comunista foi montada pelo próprio Getúlio, pelas pessoas ligadas a ele, para que com a ameaça comunista ele pudesse outorgar... A intentona foi uma cagada bárbara aquilo ali, né? Pelo amor de Deus, não tinham condições nenhuma. Tinha condição nenhuma. Até hoje, como é que esses caras fazem Mas se constrói alguma coisa com mortos? Mas diz que... Por isso. Mas presta atenção, diz que o grupo do Getúlio insuflou a que houvesse a intentona comunista. Aliás, teve um camarada que não foi no movimento tenentista. Estava doente, estava gripado. Mas aí o que ocorre, Paulo? Aí o que ocorre? Nós tivemos a intentona comunista e o Getúlio utilizou a ameaça comunista para outorgar a Constituição de 37. Então eu te diria que o Getúlio tem 2 períodos, o período de grandes realizações e um processo de industrialização, que tudo bem, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, mas tu teve um processo de industrialização, a CLT foi importante na época. Tu vai dizer, não, mas a CLT teve que sofrer transformações. Claro, o mundo mudou, mas a época, a CLT, a consolidação da lei do trabalho foi importante. E foi, Paulo. E se nós pegarmos a siderúrgica nacional, se nós pegarmos todo o processo de início da industrialização, teve a mão do Getúlio. Era estatal na Companhia Siderúrgica Nacional? Então ele teve momentos... Era um estatal? Ele teve momentos muito importantes... Totalmente estatizante. De realizações, e ele teve momentos tristes, que foi o fato de ele estabelecer uma ditadura com o Getúlio Vargas, assim, fazendo uma brincadeira de uma crítica de um liberal amigo meu, ele diz o seguinte: Getúlio fundou o Estado brasileiro, porque é uma espécie de... Fundou ou afundou? Não, calma. Ele funda o Estado brasileiro, as bases do Estado brasileiro, uma espécie de Marquês do Pombal brasileiro. Fernando Henrique afunda o Estado e o Lula vem e acaba com os movimentos sociais. Isso é uma brincadeira de um amigo meu liberal, porque os movimentos sociais, na verdade, se enfraqueceram de Lula para cá, veja, desde os estudantes, etc. Fernando Henrique afunda e o outro funda. Então afunda e acaba. Quer dizer, tudo isso são reflexos hoje. Eu não sei se concordo totalmente com a crítica desse meu amigo liberal, mas faz algum sentido. Principalmente com o papel do Getúlio. No sentido de que ele funda as bases. Vamos rodar mesmo. O que era o Brasil antes de 30, gente? Não tinha nada. Não existia. Agrário exportador, Walter. Era a época da política café com leite. Ele rompe com as antigas... 95% da população era analfabeta. O ciclo do café. Nós sobrevivemos a nós mesmos, se nós olharmos todos os livros até 1930. Gente, como é que esse país existia? Nós estamos aqui... Aí entra Getúlio. De um ex-ministro do Isso Trabalho, o deputado Ronaldo Nogueira. Não, ex-grande, né? Que fez uma das maiores mudanças da história desse... estruturais. Porque nós passamos por algumas décadas que, no entendimento, na minha avaliação, as coisas se desequilibraram. E no Brasil, muitas vezes você se depara com situações muito opostas. Defesa do emprego e do trabalhador e criminalização do empreendedor. E não há como um sobreviver sem o outro.
Você tem que buscar esse equilíbrio. E essa reforma, essas adequações que foram feitas na legislação, governador Rigoto, foram necessárias, porque nós vínhamos de um período, já de muito tempo, de uma realidade totalmente diferente. Basta ver o número de conflitos trabalhistas que existem no Brasil. E reconhecer os conflitos. Não, sempre vão existir. Sempre CLT. Exato, lá de trás. CLT foi populista, de novo foi populista. Não, Paulo Sérgio, é que era necessário, a gente tem que olhar a história sob a perspectiva do seu tempo, daquele momento. A gente tem que congelar a coisa no momento que estava acontecendo. Se o Getúlio não cria a CLT naquele momento, ele deixava crescer, como o Lênio está dizendo, ele deixava crescer o movimento comunista no Brasil, que fazia todo aquele discurso da defesa. O mesmo papel do welfare state na Europa, o mesmo papel. Viu, Walter, o que papel hoje no Brasil, welfare state hoje até conversamos contra sobre isso. É a demora. Ele era um democrata, o Getúlio? Nós muitas vezes demoramos muito em atualizar. Como disse o governador Rigoto, ele teve dois períodos. Um de democrata e outro de ditador. Concordo, sim. Ele foi um grande. Olha, a gente pode discordar de muitas coisas, Getúlio. Acho que não dá para discordar, que foi o maior político que esse país teve no sentido do exercício da política, né? Ele governou o Brasil por quanto tempo? Eu posso até posso não concordar, Paulo Sérgio. Ele governou de 30 a 46 e voltou em 50. Eu acho um absurdo que ele tenha entregado a Olga Benária para os nazistas. Posso pegar períodos assim, né? Mas eu não posso deixar de reconhecer que ele fez aliança com os Estados Unidos e projetou a industrialização do nosso país, que ele fez a legislação trabalhista, que ele enfrentou o comunismo, que ele faz perseguiu a imprensa, censurou. Sim, mano, que ele faz a transição da república agrária, antiga, velha, oligárquica para um novo modelo de país. Ele projetou, assim como Dom Pedro II, como a família real em 1808, muda o Brasil, que tinha ficado durante 300 anos como um jardim da família real portuguesa, e aqui sendo uma colônia onde simplesmente se levavam as coisas daqui para o ouro e as riquezas para sustentar as oligarquias portuguesas, como está o Getúlio para o Brasil no século XX. Antes do Getúlio é estadista e é o fundador do... Eu estou convicto que ele funda o Estado. O Estado não existia, existia a Constituição. Forma... A Constituição de 34 foi uma Constituição realmente democrática. Foi uma Constituição que, entre outras coisas, estabeleceu o voto feminino. A mulher não tinha direito ao voto até 1934. Não, e direitos sociais. Os direitos sociais. Isso. As leis trabalhistas, Paulo, porque antes não vinha... A política café com leite, o grande poder dos latifundiários, que era uma coisa absurda que acontecia no Brasil, nós vínhamos de um período de escravidão e com todo um processo que tu não tinha nenhum tipo de proteção ao trabalho. E ali nós erramos. Nós devíamos ter incluído, o Brasil perdeu de fazer inclusões logo depois da abolição da escravidão, e ao invés de fazerem políticas inclusivas, e ali está o busilis. Hoje você está fazendo furo na água. Para mudar um hábito, ouça o recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só, Lênio? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. E vamos às informações do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Meu caro presidente da FUNASA, Ronaldo Nogueira, os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos no Brasil, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o CREMERS defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Atenção, cooperado Unicred. Com antecipação do 13º salário, você leva mais benefícios e tranquilidade aos colaboradores. Um produto pensado para você evitar a descapitalização e manter o fluxo de caixa sem alterações, com pagamento parcelado e taxas especiais.
Para saber mais, ligue para o seu gerente Unicred e garanta um final de ano mais próspero. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Límpio César 203. E nós vamos agora ao quadro de saúde, aqui no Pampa Debates. Com ele, o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, aposentado hoje da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, mas continua prestando seu serviço ao Clínicas, que é o Ernesto Ornelis, onde fez um trabalho magnífico agora, inaugurando um novo pavilhão para atender a oncologia do Ernesto Ornelis. Vamos ao Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? O doutor Luiz Pereira Lima, meu amigo, me ensinou que todas as pessoas, homens e mulheres, devem fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos. Não é isso? Essa é a melhor forma de evitar o câncer do intestino. E se o doutor Luiz falou, só pode ser verdade. Não é mesmo, Paulo Sérgio? Um grande abraço. Um abraço. Vou fazer a minha colonoscopia agora. Depois da recomendação do Luiz Pereira Lima. Aliás, o Luiz Pereira Lima é um paramédico, sabia? Coisa impressionante. Ele dá receita, está fazendo tudo. Exatamente. Sim. Paulo, mas eu só queria... Eu vi a entrevista dele sobre a questão do preço do boi, viu? Ele faz a contramão, viu? Sim. Viu? Ele faz a contramão daquilo que pensam os médicos. Por isso que o doutor Gilberto Schwartz não está falando. Ô, Paulo Sérgio, eu gostaria ele faz um contraponto à medicina. Ele contrapratica. Tem razão aí o nosso querido doutor Schwartzman está dando uma boa fonte. Primeiro, o doutor Luiz Pereira Lima é uma boa fonte, a não ser na política. Na política ele não é uma boa fonte. Eu acho que ele é. Na medicina ele é o cara. Na política ele não sabe nada, mas enfim. Olha aqui, ó. Sabe eu já acho que na política ele é uma boa fonte. E na medicina... Ele está olhando, vai mandar um desaforo para mim. E entende por incrível não, desculpa. Eu não sabia. Entende a agropecuária. Também. Ele deu uma fala essa semana sobre a questão do preço da carne brasileira, que foi uma fala espetacular. De como é que se estimulou a que se vendessem Ele sabe tudo isso, muito bem. Os terneiros, foi isso, as matrizes. E agora a gente ficou sem gado. Paulo Sérgio, eu tenho uma visão sobre a dificuldade que nós enfrentamos no Rio Grande e no Brasil em mudar, em atualizar, em modernizar as legislações. E não entrando no mérito de quando elas foram criadas, porque era uma outra época, um outro tempo, e as razões, enfim, muitas vezes se justificam para a criação da legislação em determinado momento. Mas como o mundo ele muda e se transforma muito rapidamente, se você não atualizar e não acompanhar essa evolução, a CLT, que foi pelo ministro Ronaldo Nogueira conduzida essa modernização, era uma lei de 1940. É isso? 43. Era uma legislação esparsa que vinha se formando a partir da década de 20 e em 1943 ela foi consolidada por Getúlio E assim Vargas. nós poderíamos citar dezenas de exemplos de legislação dos anos 60, 70, 80, que quando você vai fazer um enfrentamento para mudar... O senhor é getulista? Eu tenho muita admiração por duas figuras gaúchas. Júlio de Castilhos e Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, pelo grande estadista que foi, eu acredito que a grande transformação que ocorreu no Brasil, porque nós corríamos o risco de ser uma nação mais atrasada ainda. É óbvio que nós não chegamos considerando as oportunidades que o Brasil tem de avançar, mas os avanços que se tem estabelecidos no Brasil, se você for buscar na história, foi implementado por Getúlio Vargas. Agora, só uma coisa aí, o Hernani... Por que a miséria não desapareceu no Brasil? Pelo contrário, você gravou. Diz o Dória que nós temos 60 milhões de miseráveis no Brasil. Agora tu vai dizer que o Getúlio é o culpado? Não estou dizendo que Getúlio é culpado, mas ele não erradicou a miséria no Brasil. Mas que tem 23% de deficientes no Brasil. Ele não tinha como erradicar a miséria no Brasil. Deficientes humanitários. Parei, só um pouquinho. O Brasil, o Getúlio assumiu o Brasil num período que nós tínhamos uma população, 95% da população era analfabetos, né?
Nós vimos num período ali de 4 décadas ou 5 décadas atrás, o Brasil estava saindo de um regime de escravidão. 3 décadas, 4 décadas atrás? 4 décadas atrás. Então, isso ainda era um país em que as oligarquias... Mas eu gosto muito do Assis Brasil também. Assis Brasil, mas eu cito essas duas figuras aí. É óbvio que nós tivemos outras figuras. Assis Brasil era um homem à frente do tempo dele. Mas Júlio de Castilhos, você veja que o Júlio de Castilhos, já na sua época, no final do século XIX, ele já dizia que as decisões do gestor público não devem ser levadas por mera inspiração, porque a decisão que ocorre por mera inspiração traz danos irreparáveis à coletividade. Por intuição, etc. Mas eu só queria dizer um negócio do Hernani. E a nossa primeira Constituição republicana, a de 1891... 14 de julho. A cabeça, quem inspirou efetivamente, quem foi o maior responsável diz, não, Rui Barbosa teve uma importância incrível, mas foi Júlio de Castilhos que, na verdade, inspirou aquilo que significou a construção da primeira... O Rui foi o responsável pela parte, digamos, de transformar o próprio Supremo, a ideia dele, numa democracia juridicista, copiando o modelo americano do Supremo Tribunal como um tribunal da federação, né? Então, esse é o dedo do Rui Barbosa, mas esse é o dedo do Rui Barbosa na parte jurídica. Agora, isso que o Hernani falou... E até se atrapalharam porque esqueceram de fundar o Supremo, né? Eu ainda vi o... Tiveram que fazer as pressas, eles tinham esquecido. Quando o Nicolau Maquiavel fala sobre a dificuldade de fazer mudanças, ele faz um diagnóstico fantástico, que ele diz o seguinte: existem duas forças muito grandes que operam em favor da não mudança. O medo natural do ser humano do desconhecido. Todo mundo tem medo daquilo que não conhece, portanto não quer arriscar, quer ficar na situação que está. E a resistência natural daqueles que estão ganhando com o status quo. E esses lutam para que permaneça tudo como está. A tendência é o cara ser conservador nesse sentido. Então tem a alienação ou a não participação de uns e a defesa ferrenha de outros. De tal forma que, diz ele, né, todo príncipe desarmado fracassa e todo príncipe armado triunfa. Agora, esse armado a gente precisa saber, às vezes podem ser composições políticas que construam a maioria. E aí, então, se faz uma analogia... Parabéns aos nossos governantes que permitem o país exportar toda a carne nacional e deixar o Brasil nessa situação. Uma carne cara e ainda falam em importar carne. Como assim? Algo está errado, Gilney de Guaíba. Na verdade, surgiu um fato agora nos últimos meses, por uma conjuntura de um crescimento econômico e de um aumento do poder aquisitivo, basicamente na China, mas de outros países asiáticos, que demandam da peste suína africana também. Chinesa. Africana que foi para a China. Sim, que foi para a China. E isso gerou uma demanda por proteína, especialmente carnes. E o Brasil é um país que tem uma grande produção. Ou seja, ele quer dizer ao telespectador que faltou aqui, é isso que ele quer dizer. Exato. E por isso que custa tão caro. Elevou o preço. O que nós precisamos, e aí nós temos condições para isso, é estimular mais a produção, para que nós tenhamos para exportar e tenhamos para atender o mercado interno. Mas deu realmente esse desequilíbrio, porque por causa desse crescimento da China, aumenta o poder aquisitivo, as pessoas acabam comendo mais, comendo melhor e buscando... Em qualquer lugar do mundo hoje, a China está comprando tudo que tem. Agora, dentro da colocação que faz o telespectador, eu vi aí muita exportação, aquilo que a gente tem, e os governos têm que trabalhar, e quando eu digo governos, é o governo federal. Tá? E eu não estou falando do atual governo, isso é um problema de governos que se sucedem, tem que trabalhar em agregar valor ao que se produz. Quantos navios foram com gado em pé? Dentro dos navios. Quer dizer, quando tu ainda exporta uma carne processada que teve agregar o valor nela, a carne com valor agregado. Não. Ou a soja com valor agregado. Nós estamos exportando carne com valor agregado. Tu pega os nossos frigoríficos aí, tu pode dizer... Mas a China vai comprar? Não. O que eu estou dizendo, Paulo, é que o gado em pé, que nós estamos exportando em grande quantidade, que eu acredito que de alguma forma tinha que haver uma certa barreira a isso. Doutor, como é o nome? O Pereira,
Luiz Pereira Lima. Luiz Pereira foi uma das coisas que ele denunciou. Nós estávamos exportando matriz. E veja só, quer o dizer, gado não em tem pé, lógica. o gado em pé que melhorava o preço para o produtor também, porque agora gerou um problema, porque aí eu agora acho que esse tipo de barreira aumentou muito a deveria exportação de carne, de gado e carne, e gera um problema de abastecimento Agora, interno. essa das matrizes é uma coisa o interessante. equilíbrio não é uma coisa simples de se fazer essa Porque equação. ele falou na história dos Golden Boys, é isso? Houve uma política econômica dos governos petistas, o doutor Lênio fala com... Não, o senhor não fique bravo comigo, eu também não quero colocar todo o mal do mundo nos governos, mas houve uma política econômica. Tu que está chancelando ele como petista? Não, é que ele hoje está identificado com um pensamento. Né? Por quê? Porque eu sou um advogado que faço uma ação que beneficia milhares de brasileiros e você diz que você resolve isso com o lulocentrismo. Já existe o heliocentrismo, o terraplanismo e agora existe o lulocentrismo. Mas eu Tudo é Lula. O Congresso Nacional e agora hoje... tem aqui no programa o lêniocentrismo. O lêniocentrismo. O Congresso Nacional está gastando energias 1000 para fazer uma mudança na Constituição aqui, perigosa. Para ti, Lênio, de Schmidt de Erechim. Mas o que eu ia falar? Olha aqui, porque é para ti, por isso eu estou abrindo parênteses. Boa noite, Paulo Sérgio. Por que não fazes um programa só com o Lênio? A soberba dele machuca. O Schmidt de Erechim. Eu não sei se foi elogio ou se foi crítica, mas pelo lado... Se machuca... Betar Semoir. Mas eu devolvo a palavra logo, eu só queria dizer que o lulocentrismo criou no parlamento uma ideia de que tem que mudar toda a Constituição para poder prendê-lo de novo. É uma bobagem. Primeiro, é impossível que passando isso não retroage. Ponto. Não vão prender o Lula. Eu queria falar outra coisa. Segundo ponto, se passar essa PEC... Imagina o seguinte, um governador do estado ou as autoridades, ou um empresário perde. O empresário tem uma ação e perde 1 bilhão numa ação de cobrança de impostos. Não vai poder recorrer para o STJ nem para o STF. Isso é importante, atenção. Só um pouquinho, Lênio. Será que o ex-presidente Lula não tivesse sido preso, o Supremo iria revisar a condenação em segunda instância? Claro que não. O Breno de Capão do Canal. Olha aqui, eu só queria concluir o que eu comecei. Só para dizer o seguinte, meu deputado Jerônimo, eu estou lembrando nosso amigo que sempre que eu acho que eu te elogio também, né, Hernani? Trabalharam juntos e... ele falou o seguinte, quando o BNDES fez aquela política, governador Rigoto, de escolher quem é que ele ia apoiar, os campeões nacionais, ele colocou muito recurso no Wesley e no Joesley Batista. Foi um erro bárbaro. E construíram praticamente um monopólio da carne com essa empresa, com a JBS. E isso fez também com que toda a produção praticamente da carne brasileira, ou todo o mercado de carne brasileira, ficasse na mão de um grupo. E quando isso acontece nas regras básicas da economia, esse grupo faz o que a gente chama de formação de preço. Ele regula o mercado. E aí, então, nós tivemos, num passado recente, o problema da carne brasileira que foi proscrita de mercados como o americano, por exemplo. Aí, sobra carne dentro do Brasil, o preço baixa. E agora veio o problema da China. Então, falta carne no Brasil e o preço sobe. Só que, se não tivesse havido erros estratégicos do governo, e aqui está uma secretária da Agricultura, primeiro de fazer com que o produtor vendesse matrizes, depois de colocar toda a indústria nacional na mão, principalmente de um grande grupo, não teria criado esse problema. Esse monopólio que você coloca de forma muito correta, vereador Walter, criou também um achatamento dos preços, e aí a exportação de gado em pé foi uma forma de regular o mercado, inclusive para o produtor. Isso acabou acontecendo. Hoje o processo se inverte, há uma compra por proteína, por carnes, especialmente da China, e aí falta matéria-prima, e aí desregula o mercado, inclusive colocando em risco a disponibilidade de produto, inclusive para o mercado interno. Diz a música, a vaidade põe no alto e retira a escada. Professor Lênio, a queda do pedestal pode machucar. O Eduardo Futuro, engenheiro, aqui dizendo. Ele não viu, ele está ali com absoluta desatenção. Eu não tenho esse problema, porque eu tenho uma boa autoestima, mas as coisas que eu falo têm fundamento. É diferente. Eu sou um cara que estudo muito, eu sou um cara que trabalho. O Eduardo Futuro não.
Não sei, o Eduardo não o conheço, eu espero que um dia... É um engenheiro conceituado em Porto Alegre. Mas um dia eu espero que as pessoas no Brasil falam o engenheiro Eduardo Futuro e tal, as pessoas assim, sim, o engenheiro. Assim é comigo, quando hoje se disser meu nome na área jurídica, assim, o professor Lênio. Se o Eduardo, nosso querido telespectador, chegar nesse ponto, eu vou torcer muito por ele. Na forma da lei e do decreto. Um beijo. Boa. Agora tu mostrou o teu lado mais afável, mais ameno, respondeu com cordialidade, com ironia. Eu torço pelas pessoas. É que fazer sucesso dá muito trabalho mesmo, dá trabalho. As pessoas que têm sucesso... Você tem que ouvir isso ainda, né? Exatamente. Ministro, vamos puxar um pouquinho aqui pro nosso ministro. Vamos falar um pouquinho do seu projeto aí. Como é que se viabiliza isso? Porque nós estamos falando de pequenos agricultores. Pequenos municípios. A FUNASA... Pequenos municípios espalhados por esse Brasil lá fora. A FUNASA ela atende municípios até 50 mil habitantes na área urbana e rural todos os municípios. O programa de saneamento rural, o Brasil Rural, ele prevê metas de ações e de investimentos até 2020. Ele vai se transformar num programa de Estado. Anunciado, implantado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, mas as metas dele, que propõem transversalidade, com possibilidade de participação dos outros órgãos federais, os estados, os municípios e também o privado, porque o programa ele identifica o que precisa ser feito, como fazer e indica a necessidade de recursos, que remete a uma possibilidade de investimento de 210 bilhões de reais para atender a comunidade rural, beneficiando 39 milhões de pessoas. Vem do orçamento? Os 210 bilhões de reais ao longo dos 20 anos, o orçamento público não tem como comportar tudo isso aí. Precisará contar também com a participação do investimentos privados. Hoje à tarde nós tivemos aqui na Superintendência em Porto Alegre... Mas vai ter dinheiro, porque está todo mundo achando que parceria público-privada vai resolver. Mas todo mundo quer parceria público-privada. Vai ter tanto privado assim para ajudar o público? Olha só, isso faz parte de um conjunto. Uma obra acontecendo... Mas todo mundo está falando com parceria público-privada. As coisas tem que ter, Paulo Sérgio Pedro. Por exemplo, não, mas tudo bem. Do lixo eu acho que eu até fui... Para mim, privatiza tudo. Eu sou dessa lixo, terra. Né? Privatiza tudo. Agora, tem capacidade para isso? Olha, tem muitas empresas, tu vê o que aconteceu aqui com esse processo da Corsã, para a região metropolitana. Quantas empresas se habilitaram? Empresas poderosas, com capital, com condições de prestar um bom serviço, fazer os investimentos necessários, e assim vai acontecer. Eu acho tem tudo por se fazer nesse Brasil, em termos de infraestrutura, Paulo. Tudo por se fazer. Será feito internacionais. Tu pega os chineses, o presidente o presidente... Quem diria, o presidente começou com um discurso contra a China. Bolsonaro começou com um discurso contra a China e se deu conta que bater de frente com a China era um erro absurdo. Por quê? Porque nós dependemos de exportações para a China, que são fundamentais para a nossa balança comercial, e nós dependemos também de algo importante, de trazer o capital chinês, que os americanos não têm, que outros países não têm, para investimento em infraestrutura, certo? Sabe qual outra acertada que deu o presidente Bolsonaro hoje? Eu acho que está saindo agora. O presidente reviu a posição com relação à Argentina. Tinha proibido o ministro Osmar Terra de ir à posse do presidente Fernandes. Fernandes. Sabe quem vai? O vice-presidente Mourão. Vai estar representando o Brasil. E deu outra dentro, acabou, anunciou sexta-feira. Anunciou sexta-feira que vai acabar com o INCRA. Vamos agora ao ponto final. Com o Gimo. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Walter, seu ponto final, Walter. Eu quero falar mais uma vez que a gente está lutando aqui por duas questões na educação que eu acho que são fundamentais. Uma é um projeto de lei que está sendo votado na Câmara que muda a forma de eleição dos diretores das escolas e determina que seja feito um colégio eleitoral no qual 50% desse colégio são os pais e os familiares,
30% os professores e 20% os alunos. Até agora, só quem votavam eram os professores para a eleição disso. E muda algumas regras, dá um mandato de 2 anos para os diretores e o não atingimento de determinados indicadores na educação determina que essa direção seja mudada. Se atender os indicadores, a direção pode ter um mandato renovado. Eu já tinha visto. Eu acho que essa semana saiu os índices do PISA que fazem a medição da educação brasileira. E a diferença entre a educação privada no Brasil e a educação pública são abissais. E a gente precisa pensar, como é no caso de Porto Alegre, que não é só a questão do salário que explica tudo isso. O professor merece ganhar ótimos salários. No caso de Porto Alegre, nós temos os melhores salários entre os professores da rede pública do Brasil. E nós não temos uma correspondência na nossa posição no IDEB. E, portanto, a questão não está só no salário, mas a gente precisa olhar muito para a educação. Paulo Sérgio, eu gostaria de cumprimentar aqui o Ronaldo Nogueira, nosso presidente da FUNASA, pelo programa. Normalmente as ações e os projetos são voltados às grandes cidades, o que é importante que continue na área do saneamento, mas essa iniciativa de buscar também atender as pequenas comunidades, o homem do campo, o agricultor, é fundamental para levar mais qualidade de vida. Então, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa e esperamos que isso possa se consolidar o projeto, né, que foi lançado pelo presidente Jair Bolsonaro, e também parabenizar em teu nome, o nosso embaixador da Expo Direto, né, o Ney Mânica, toda a equipe da Expo Direto, pelo lançamento pioneiro da feira em Brasília. Eu percebi lá, na presença de dezenas de embaixadores, eles se sentem parte, eles se sentem partícipes da nossa Expo Direto, quando foi apresentado o vídeo lá, muitos já estiveram aqui, então foi uma iniciativa realmente que merece elogios e reconhecimento e certamente teremos uma grande exposição. Já vou até adiantar minha continência. Vai para o presidente Gedeon, que reuniu sexta-feira à noite os embaixadores da União Europeia lá na Farsul. Todos se pronunciaram a favor do momento que o Brasil vive. E, aliás, o nosso adido do Brasil na União Europeia será o nosso Bernardo Todeschini, superintendente do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul, que foi aprovado na semana passada. E estará em Bruxelas por 2 anos lá, sendo adido do Brasil. Meu caríssimo presidente da FUNASA, Ronaldo Nogueira. Paulo, quero fazer um registro aqui, um reconhecimento no engajamento dos servidores da FUNASA, a nível nacional, de todas as superintendências, em especial aqui do Rio Grande do Sul, por ocasião do lançamento, a construção, a elaboração do programa Brasil Saneamento Rural. A FUNASA recuperou obras que estavam paralisadas. Hoje a FUNASA tem 2.400 obras em execução. A FUNASA entregou em 2019 316 obras. Foi quase uma obra entregue por dia. A FUNASA alcançou a meta de redução de despesas operacionais, economizando uma média de 3 milhões por mês. E o desembolso financeiro dando efetividade e pontualidade para a retomada dessas obras que estavam paralisadas. Nós devemos fechar o ano aí com investimentos na faixa de 700 milhões de reais financeiro. Então, preciso fazer esse registro aos servidores da FUNASA. Lênin Streck, seu ponto final. Bom, eu quero primeiro agradecer o carinho dos telespectadores, que alguns me desaforam e outros que elogiam. Quero cumprimentar a mesa, né, o Hernani, que vai assumir a Assembleia. Eu queria ter falado algo sobre gestão. O Hernani se queixava, né, que o grande problema das leis é seu atraso, etc. Eu diria que isto é um ponto, outro é uma questão de gestão, uma questão simples hoje no Brasil, questão do meio ambiente. Não é que as leis, às vezes a lei até estão mal, mas as leis do meio ambiente, elas ficam ruins porque são mal aplicadas e demoram. Se esse processo todo, se você hoje vai pedir o licenciamento e for feita uma gestão, e você vai ser presidente da Assembleia e vai ver que muito percentual das crises se resolve por gestão. Hoje o sistema jurídico brasileiro não funciona por falta de gestão. As prescrições ocorrem muito mais por falta de gestão do judiciário. Gestão é um ponto absolutamente fundamental, né? E não dá para transformar tudo. Voltando só ao ponto, quero cumprimentar o Walter também, que é um adversário nesse sentido muito leal e valoroso.
O Adelim que eu digo. Um amigo, doutor Leandro. Antes não, parei, é ponto final, senão depois nós estamos em cima do lado. Termina. E não transformar tudo isso que está se discutindo hoje, a tirar fora a criança com a água suja. Fazer essas PEC vai prejudicar empresas, vai prejudicar a área tributária, é o maior fiasco essa até. Agora, se fizer só para prisão, só para liberdade, é muito ruim também, porque as pessoas vão ter que pagar isso com um preço alto. Só para completar, então, o governo comete alguns erros que, felizmente, ele busca corrigir depois. Essa decisão de mandar o vice-presidente Mourão à Argentina, eu acho que é um acerto total. O erro era não mandar ninguém. Evidente. E mandar o vice-presidente da República também é melhor do que, com todo respeito aos nossos ministros, que mandar um ministro. Então eu acho que isso é importante para o Mercosul, isso é importante para nossas relações comerciais com a Argentina, a nossa relação não de parceiro comercial, mas de vizinhos, com os irmãos argentinos, eu acho que foi um acerto do presidente. Como o acerto dele foi corrigir o erro de começar a atacar a China, começar a colocar barreiras com relação à China. Eu acho que ele está fazendo essas correções. Agora, inclusive tem muita gente me perguntando, se foram 50, outro dia eu estava te comentando, estou terminando o ano com 50 palestras em 11 estados da federação, a maioria sobre cenário político e econômico, analisando inclusive questões como essa e os efeitos para o Brasil. Pois bem, nós te mandou um abraço, por exemplo, o José Carlos e a Juliana Tescaro, do grupo, que são teus amigos do Grupo Estúdio, eu vou falar para eles na segunda-feira, para franqueados do Brasil inteiro. Quarta-feira em Farroupilha, quinta-feira em Brasília, os mais diferentes públicos, e todos estão chegando ao final do ano, Paulo, com uma expectativa de um ano de 2020 melhor do que 2019. E eu não tenho dúvida, o Focus hoje fez a previsão de um crescimento de 2,3%, 2,4% do PIB, de uma inflação que chega a menos de 4%. Eu acho que com os desacertos, às vezes, na comunicação e nos posicionamentos políticos de setores do governo, nós temos a área econômica dando resultado, e eu acredito que vamos iniciar um ano de 2020 com uma perspectiva bem melhor de crescimento, de geração de emprego, de enfrentamento do desemprego principalmente. Eu espero isso. De aniversário hoje não, sábado, o senador Álvaro Dias, do Podemos, o procurador de Justiça Luiz Fernando Freitas, a Rose Gurski, o Marcos Herman. Aliás, eu estava almoçando com o presidente Romildo Bolzani, fez um tempo estava a esposa dele vindo lá de Osório para chegar ao jantar do Marcos Herman, que é do Conselho de Administração do Grêmio, a Karine Euric, filho de Jamilo Euric, e da Nájila, lá da Loja Homem, a Raquel Steigleder, entre tantos aniversariantes sábado, o Luiz Carlos Reck, de aniversário sábado. O capitão. Um beijo ao Luiz Carlos. Capitão do quê? Capitão da IVE. O que é IVE? IVE, Imprensa Vermelha Isenta. O que? Tu tá me dizendo que o REC é vermelho? Não, ele é IVE. Quem é vermelho explícito não é IVE. IVE é quem é, mas não confessa. Esse é o conceito de IVE. O REC é absolutamente independente. Absolutamente independente. O REC não tem time. O pessoal da Gaúcha também, todo mundo. O Marcos Giovanella, Ernie Schroeder, entre tantos aniversariantes. O Ederon da Silva, no domingo, a desembargadora Helena Rupental Cunha, o desembargador José Eugênio Tedesco. Olha, o Tedesco. Ex-presidente do TJ. Jorge Gerdau, Johan Simpática figura. De aniversário nosso, Jorge Gerdau. A Marior Tedesco Silber, um beijo a ela. Cristina Nunes. O João Amauri. A Cristina Nunes é esposa de um amigo nosso lá do Colégio Farroupilha, né, o oftalmo. Grande abraço a ele. O Sérgio Gabardo também estava de aniversário domingo. O Paulo Roberto Copchina. O Simão Cecim, entre tantos aniversariantes domingo. Também o Jorge Leves. A Celina Parisotto. O Roberto Pandolfo, ex-diretor da Varig. Armindo Antônio Ranzolin. Força aí, meu querido amigo Ranzolin aí. Um beijo a Yara, sua esposa aí. Grande figura o Ranzolin. E hoje de aniversário, o desembargador Francesco Conte, Alexandre Gradré, presidente da Rede Pampa. Parabéns, Alexandre, aí seja muito feliz. Vou dedicar o programa a ele hoje.
o Alexandre, já fizemos uma festinha às 9 da manhã, começamos com festa hoje, uma segunda-feira. Grande figura. Lourenço Zampronha Zaluski, o Paulo Jeremia, dos nossos galetos, de Paolo, o Marcelo Garcia, o Valdemar Esperoto Ferrão, a Cíntia Miguel, mais o Rodrigo Costa, nosso vice-presidente da Federação, a Diana Pepe da Mota, a Pedra, entre tantos aniversariantes, tinha outros colegas nossos aqui que agora eu me perdi aqui na leitura. A eles os parabéns. Seu continência foi para quem, Walter? Eu acho que o cara chegar à presidência... Sem revista Tropa. O cara chegar à presidência do parlamento é sempre um reconhecimento muito importante. Eu quero fazer 2 continências aqui. Ao deputado Hernani Polo. Vai assumir em fevereiro, já está fazendo continência agora. Bem, mas hoje nós elegemos o vereador Reginaldo Pujol, agora à tarde, na presidência da Câmara. Então, a eles os dois... Um gremista na presidência da Câmara. Meu desejo de muito sucesso, né, e os meus cumprimentos, porque, de novo, é acima de tudo um reconhecimento da capacidade da pessoa. Muito obrigado, agradeço a referência, e a minha continência vai ao nosso ex-ministro e presidente da Já FASA, fiz a continência para ele, Ronaldo Nogueira, pela iniciativa do programa, especialmente para atender essa área tão importante que é o saneamento no meio rural. A minha continência já fiz para o Gedeão, aí, para o encontro com os embaixadores, aí, espetacular. E parabéns ao Gedeão. Todos os pronunciamentos de embaixadores da União Europeia favoráveis ao momento político brasileiro e ao momento econômico brasileiro. Então, isso é um belo resultado. Eu vou ter a oportunidade de cumprimentar pessoalmente na posse o deputado Hernani Polo, como o Voltaire Moraes, que vai assumir o Tribunal de Justiça, mas a minha continência também para o nosso ministro Ronaldo Nogueira, pelo trabalho que vem, o destaque nacional, a tranquilidade dele. Ele trabalha com muita tranquilidade e vai conquistando aquilo que parece impossível de se conquistar, com todas as resistências que tem. E a continência por Neimânica, tá? Porque realmente lançar com sucesso a nossa Expo Direto em Brasília pela primeira vez merece a continência e o nosso respeito. E fez uma belíssima viagem de avião com o Gilson Tenempol. De ida. Porque de volta não... Não, de ida eu sei, porque eu falei com ele. Na volta eu não acabei não falando com ele depois do retorno. Tu não te ajuda mesmo, hein? Puxa vida, hein? Não sei. Não sei por que o questionamento. O Ney está nos Eu dei o depoimento também. E uma continência ao Ney que merece. Não, continência de uma viagem de ida e fica vermelho. Não, de ida porque eu falei com ele depois que eles foram no retorno. Não estou vermelho. Eu não sei qual é a dúvida, qual é o problema. Não sei, eu quero saber depois, tu me conta aí. Estou louco para saber. Sua continência, Tá com soninho, né? Cumprimentar toda a mesa e também quero cumprimentar o Voltaire. Eu fui assessor... Nosso conterrâneo, né? Eu, como procurador de justiça, fui assessor do procurador-geral durante 4 anos com o Voltaire, enquanto procurador-geral de justiça, e depois foi para o 5º Constitucional. A gente chama ele de professor. É um sujeito muito calmo, administra bem as coisas, enfim, foi presidente da CONAMP Nacional, e também o nosso querido Estilac Xavier assumindo, né? Uma bela festa. Do TSE, o Hernani vai assumir o parlamento, estamos com os presidentes todos com muita experiência. Estilac não é de Cachoeira, não, né? E muito simpáticos, assim. Uma coisa muito importante, as pessoas que assumem o poder, pessoas simpáticas também e que tratam com lianeza as coisas, isso é muito importante. Maravilha. Também. O senhor escolhe a cor. Ele foi no cinza. Não, verde ele não vai pegar nunca. Tricolor tem azul também. Vamos na esperança de dias melhores. O senhor sobrou o gremista para ti aqui. Claro, exatamente. O Pujol é gremista, cinza aqui, viu? O Pujol é muito gremista. Muito gremista. Com a cinza. Essa gentileza da Center Erótica. A nossa lençoterapia. Isso é um espetáculo para óculos, telefone e tudo mais. E eu quero lembrar aqui que o nosso Luciano Ram postou um vídeo, está aí no Papa Debates, dando um pau no Daia, está 200 e tantos dias esperando a licença e não consegue. Ele criou lá o atrasômetro, mas foi duríssimo. E agora o Romildo, chegaram a ler, né, o que o Romildo botou aqui contra o Luciano Ram, no Papa Debates Estrelas aqui. Ele deu um contra-torpedo no Luciano Ram aqui, incrível. Eu já quero avisar de cara que sou a favor do Romildo.
nesse debate. O Marum e eu já estamos prontos, já concordamos com o Romildo. Contra o Luciano Hang, entendeu? O senhor está no Pampa Debate? Um grande abraço para o Marum. Marum é parceiro meu. Nós só somos... Entre de perneira, tá? 200... Tem, governador, ele tem que entrar de perneira, não 260 Obrigado. Vem contra aí, 3. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando aqui de Porto Alegre, da Vera Armando. No interior, vou dar um abraço lá pro Álvaro da Mini, lá em Carazinhos, nossos colegas do interior. E amanhã retornaremos com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.